Ei, rei dos piratas, onde você deixou o seu tesouro? O One Piece. Querem o meu tesouro? Hahaha. Eu deixei tudo naquele lugar. Gold Roger, o homem que marcou a história de todo o mundo, chegando onde ninguém havia chegado, conquistando o que ninguém havia conquistado. Não é loucura dizer que este homem foi o maior pirata de toda a história. Afinal, ele ficou conhecido como o rei de todos, o rei dos piratas. Quer saber tudo sobre a história do homem que chegou na última ilha e se tornou o soberano dos mares? Vem comigo. Opa, pessoal, eu sou Nhanhanhá, ou Nhá para os mais íntimos, e meu objetivo é simplesmente zerar One Piece. Isso mesmo, meu objetivo é simplesmente contar todas as histórias possíveis de One Piece nesse canal. Quer me acompanhar nessa jornada? Já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e bora pro vídeo. Roger nasceu em uma ilha no East Blue, Loguetown. Após sair ao mar com seu chapéu de palha, Roger encontraria deitado em um navio Rayleigh, um homem que viria a se tornar seu braço direito e viria a ser seu melhor amigo. Qual é o seu nome? Rayleigh. Eu sou o Roger. Que tal virarmos o mundo de cabeça para baixo? Esse é um encontro do destino. O mundo. Quem é você? Vá para outro lugar. Rayleigh nem imaginava o quão importante aquele homem se tornaria em sua vida. Após aquilo, Roger formou sua tripulação e nos mares foi ganhando fama. Seus duelos com Garp eram completamente insanos. Muito tempo atrás, na época que um feroz e belo bando não era nem parado pelos marinheiros, aquele bando eram as Piratas Kuja, uma tripulação que veio de uma ilha apenas de mulheres. Sua capitã, Gloriosa, era desejada por todos os homens dos mares. E mais que ela, sua imediata, Shakuyaku, era desejada pelo mundo. Roger um dia atacou o bando das Kujas, atrás de sequestrar ela para seu bando, mas foi facilmente derrotado pela sua beleza. Após ser derrotado, um navio da marinha estava ali para capturar os piratas. Roger queria fugir, porém, ao descobrir que era o navio do vice-almirante Garp, decidiu atacar os marinheiros. Futuro rei dos piratas e futuro pai de Portuguese de Ace batia de frente com o futuro herói da marinha e futuro avô de Monk e de Luffy. Mal sabiam eles que, a partir dali, sua rivalidade apenas iria crescer e ambos se tornariam lendas. Anos depois, um incidente veio a acontecer. Em God Valley, os Terubitos estavam fazendo um jogo de caça, onde caçavam os nativos da ilha e seus escravos. Um jogo com a vida das pessoas, algo totalmente inumano. Naquele dia, os próprios Cavaleiros Sagrados e até um dos Goroseis estavam na ilha. Após a chegada dos Piratas Rocks, Roger chegou e logo em seguida, Garp. Naquele dia, o Rox Tizebek, capitão dos Piratas Rocks, foi àquela ilha por um motivo misterioso. Roger atacaria Shebek. E tudo que se sabe após isso é que o vice-almirante Garp, junto de Roger, derrotaram Shebek, protegendo os Terubitos. Aquele foi um incidente que deu fama a Gold Roger. E aquela ilha simplesmente sumiria do mapa sem deixar rastros. Depois da luta, após sair da ilha em um baú, os piratas Roger também achariam uma criança com cabelos ruivos. Muitos anos após aquilo, tendo rivalidade nos mares com muitos ex-membros dos Piratas Rocks, como Barba Branca, Chique ou até a própria Big Mom, Roger chegou à última ilha pelo Log Post, a ilha de Roadstar. Porém, ao chegar lá, ele sabia que aquilo não era o fim. Havia mais uma ilha. Faltava a necessária para conseguir viajar o mundo. Um feito até ali nunca realizado. Roger acreditava que os poneglyphs vermelhos dariam as pistas para aquilo, mas o governo havia banido. Após 13 anos de chegar na última ilha pelo Log Post, Roger encontraria o bando de Barba Branca pelos mares. Lutariam por 3 dias e 3 noites seguidas. Após o cessar-fogo, Roger conversou com Barba Branca sobre aquilo e descobriu que um dos membros do bando de Newgate, Kozuki Oden, um samurai de Wano que sabia ler os poneglyphs, ele sabia que precisava dele. Afinal, o governo havia banido a decodificação dos poneglyphs. E, com esse movimento, Roger tinha certeza que o governo não queria que ninguém chegasse lá. Essa ação confirmava as lendas de haver um tesouro enorme lá. Caso ele chegasse lá, ele teria a maior tripulação pirata do mundo. Então, ele seria... Barba Branca apenas riria do que Roger queria se tornar. E Oden ficaria totalmente chocado, sem palavras. Após saber que Roger desejava ter Oden em sua tripulação por um ano e ver Roger se curvar em sua frente, Barba Branca se enfureceu. Mas Oden também queria chegar na última ilha, e ele acabou cedendo. Após Oden se juntar,
logo a tripulação de Roger se enturmou com ele. Roger só tinha mais um ano de vida, afinal ele sofria de uma doença totalmente incurável. O médico Crocus era quem conseguia postergar a morte de Roger. Após chegar na Ilha do Céu, Roger sentiu uma forte voz vinda de um sino, e ele falava sobre um poder incrível. Oden, após ler o Poneglyph, viu que ele falava sobre a arma ancestral Poseidon. E então, uma mensagem foi deixada naquele sino. Eu cheguei aqui e vou liderar essa passagem até o fim do mundo. Pirata Gold Roger. Após descobrir que no país de Oden, Wano, e no país de Nekomamushi e no Arashi, Zou, tinham poneglyphs vermelhos, para eles ficariam faltando apenas um poneglyph. Afinal, eles já tinham uma cópia do poneglyph da Big Mom, e ele também tinha um palpite de onde estaria a quarta pedra. O destino seguinte foi o Water 7, a Ilha dos Carpinteiros. Lá, eles encontraram Tom, o carpinteiro que construiu o navio de Roger. Oden chamaria uma criança carpinteira que Tom cuidava para o bando. Aquele menino se chamava Frank. Após chegarem em Sabauri, eles desceram para a Ilha dos Tritões. No caminho para lá, Roger e Oden ouviram os reis dos mares conversando. Ao saber que era Roger que estava ali, Netuno, o rei da Ilha dos Homens-Peixes, aceitaria a entrada dos forasteiros. Naquele momento, ele estava na porta da ilha, pois Madame Charlie havia previsto que o portão da ilha seria destruído. Ao entrar na ilha, o portão realmente seria destruído, só que por um rei dos mares. E Charlie diria que os reis dos mares só estavam um pouco inquietos, pois eles estavam esperando o nascimento da princesa sereia. Lá na Ilha dos Homens-Peixes, haviam 2 poneglyphs, um normal e um vermelho. Segundo Oden, o normal não era tão importante, pois ele só falava sobre um pedido de desculpas de alguém com o nome de Joy Boy. Após uma conversa com Netuno, eles descobrem e concluem que a filha de Netuno seria a arma ancestral Poseidon. Roger então perguntaria a Shirley quando ela iria nascer, e ela responde que seria em 10 anos. Após isso, ele continuaria sua viagem lendária pelo mundo, embalado por Binks no Sake em uma grande aventura. Ao chegar no país de Wano, a mulher de Oden, Toki, adoeceu e teve que ficar na ilha. Eles então tiraram uma cópia do poneglyph de Wano e retornaram ao mar. Oden sequer olhou para o seu país direito, afinal, se ele olhasse, ele não voltaria ao mar novamente. Com o Vivricard, eles finalmente chegariam ao seu último destino, onde havia o último Road Poneglyph, a ilha que vaga, Zou. Ao subirem no elefante gigante com uma carta de Nekomamushi no Arashi, o rei de Zou deixou eles acessarem o poneglyph vermelho de lá. E antes disso, tudo que Roger e Oden sentiam era uma sensação totalmente estranha, como se algo enorme estivesse observando eles. Ao chegarem no local, o emblema do clã Kozuki estava estampado em cima de onde o poneglyph ficava, mostrando a conexão do clã Kozuki com os Minks. Um jovem chamado Pedro, que era fã de Roger, pediu naquele dia para se juntar à jornada. Porém, seu nome é Pedro? Você deve esperar. Todos têm a sua hora de brilhar. Quando o seu momento chegar, você poderá ajudar. Nessa jornada, Roger encontrou diversos rios poneglyphs e os 4 Road Poneglyphs. Com o lugar da ilha final traçado, não havia tempo de espera. O momento de zarpar, com certeza, era aquele. Bug, um aprendiz do bando de Roger, adoeceu momentos antes da última ilha. E Shanks, um menino de cabelo ruivo que eles haviam achado em God Valley, decidiu ficar para cuidar do seu amigo. Afinal, eles poderiam voltar lá depois, nos seus próprios navios. No mundo, tudo o que ficou sabendo foi que o bando de Roger havia conseguido. A volta completa ao mundo havia sido dada. Finalmente, alguém havia conquistado os mares. Ele era o rei de todos os oceanos. Ele era o rei dos piratas. Naquele dia, eles aprenderam sobre toda a verdade do mundo, sobre o século perdido, sobre aqueles com o nome de, sobre a natureza das armas ancestrais, e diante daquele vasto tesouro que era de fato real, Roger riu, e todos da sua tripulação também riram que choraram. Ah, Joy Boy, gostaria de ter vivido na sua época. Você deixou para trás um tesouro inacreditável. E história engraçada. Ei pessoal, nós somos os primeiros a chegar nessa ilha em 800 anos. Por que não damos um nome a ela? Vamos chamá-la de Laughtale. Após chegarem da última ilha, o Ruivo veio até Roger e perguntou algo a ele. Após a resposta, ele apenas chorou. O nascimento do Rei dos Piratas causou um alvoroço em todo o mundo. No jornal, riqueza, fama, poder. Esse homem conquistou tudo que esse mundo tem a oferecer. O Rei dos Piratas, Gold Roger. Roger gostou de ser chamado de Rei dos Piratas, porém, haviam adulterado seu nome, tirando o D. Mas ali, ele já conseguia entender o motivo do governo querer esconder. O mundo então começou a se referir ao que Roger havia conquistado como o One Piece.
grandes. Todos começaram a procurar por Roger para roubar o seu tesouro. Mesmo naquele momento, Roger só queria agradecer a toda a sua tripulação. Mesmo à beira da morte, eles foram até o final junto dele. Após aquilo, os piratas Roger seriam desfeitos. E então ele lembraria do que junto de Oden havia ouvido na Ilha dos Homens Peixes, sobre o nascimento de dois soberanos do mar. E ele sabia que seriam aqueles que iriam superá-lo. Roger queria que aquele fosse seu filho. Quem vai achá-lo será meu filho. Mas você não tem um. Então logo eu terei um. Em sua despedida, Roger falou com Rayleigh. Eu não vou morrer, parceiro. E o Rei das Trevas apenas chorou. Sua doença estava em estágios finais. Então, em sua despedida, ele levou diversos remédios. Aquela foi a despedida de um homem. Por ser o bando do rei, eles não poderiam chorar, correto? Após aquilo, Roger iria a uma ilha chamada Baterilha e se relacionaria com uma mulher chamada Portegas de Rouge. Nos seus últimos momentos, Roger se entregou à marinha. Rouge estava grávida e Roger sabia que a marinha faria de tudo para matar seu filho. Então, ele pediu a Garp, seu inimigo e rival de anos, para cuidar da criança. Afinal, um filho não pode pagar pelos pecados do pai. Ele sabia que Garp aceitaria, porque após tantas vezes tentando se matar, é como se eles fossem velhos amigos. Roger então seria levado à sua ilha natal para ser morto em uma execução. Lothal. Riqueza, fama, poder. Para ser morto, ali estava o homem que havia conquistado tudo que aquele mundo tinha para oferecer. O rei dos piratas, Gold Roger. Ei, rei dos piratas, onde você deixou o seu tesouro? O One Piece! Querem o meu tesouro? Eu deixei tudo naquele lugar. Naquele momento, Roger foi morto, com um palco de diversos piratas que se tornariam infames no futuro. Mas ali, ele iniciaria uma nova era. A grande era dos piratas se iniciava, e diversos homens se jogaram ao mar após aquilo. Ao receber aquela notícia, os membros de sua tripulação apenas riram e choraram ao mesmo tempo. O nome dele será Gold Ace.